Olá! Hoje nossa reflexão será sobre a oração no lar, com a família. E nós escolhemos Marcos, capítulo 11, versículo 25. E é Jesus que nos fala: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe as vossas agressões." Muito bem. Nós tiramos essa reflexão do Palavras de Vida Eterna, de Jesus no Lar, de Fonte Viva e na seara do Mestre, ok? Muito bem, vamos lá. O assunto de hoje nos remete ao preparo que nós devemos ter na vida, no dia a dia. Como lançarmos, nos diz Emmanuel, na floresta do mundo, se não sabemos sequer cuidar do nosso jardim particular? Jesus, nesse livro Jesus no Lar, Jesus estava instalado provisoriamente na casa de Pedro. E numa noite prateada, com um luar maravilhoso, ele tomou na mão as escrituras sagradas e deu rumo a uma nova conversação que se fazia improdutiva e menos edificante. Então, naquele momento, na casa de Pedro, como nas nossas casas, eles estavam conversando as coisas que eram produtivo e não edificante, E aí Jesus, observando isso, pega as escrituras e senta-se à mesa com eles. Muito bem, nos conta Ney Lúcio. Jesus falou com bondade: "Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia?" Responde Simão: "Mestre, naturalmente nós escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca." Jesus sorriu e perguntou de novo: "E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe?" "Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja." Jesus insistiu: E como é que procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que ele pretende?" Sem vacilar, Simão responde: "Lavrará a madeira, usará o enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, ele não vai aperfeiçoar a peça bruta." Jesus então ensina: assim também é o lar diante do mundo. É o berço doméstico, é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sobre as telhas que nós acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes, como é que guardaremos a harmonia nas nações? E Jesus iniciou aí o primeiro culto do cristão no lar. Muito bem. Lucas, em capítulo 10, versículo 5, nos conta que Jesus disse assim: "E em qualquer casa, aonde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa." O mestre, ele pede-nos que no ninho doméstico inicie-se a compreensão, a paciência. Aliás, essa palavra, paciência, é ciência da paz, A tolerância, enfim, o entender através do amor. Inadvertidamente, pensamos que o lar é um ponto de desabafo, não é assim? Lá fora, nós agimos com educação, nós temos tolerância, paciência com as pessoas na nossa vida profissional, com os nossos colegas nós perdoamos suas faltas, Nós somos mais simpáticos, não nos aborrecemos, não criamos nenhum empecilho, Somos mais flexíveis. Mas em casa, a gente tira toda essa máscara e aí a gente acha que aqui eu sou quem eu sou, é o meu ponto de desabafo, o lugar em que a gente desoprime, desopila, como diz por aí, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 108, nos fala pelas mãos de Chico que certamente que sim, mas será que o lar precisa se tornar um local onde nós nos animalizamos? Pois é. E Emmanuel nos diz uma frase maravilhosa:
O homem vive no seio das criações mentais que dá origem. E nós estamos atravessando um momento muito difícil, né? Nesse momento em que o Covid está aí na sua segunda onda, com as mutações, né, que ocorreram e agora está mais grave, né? Rapidamente, quem adoece do Covid, rapidamente aquilo evolui para um quadro não muito satisfatório, mais grave, né? E aí nós precisamos entender a importância de mantermos o equilíbrio na harmonia do nosso lar. Olha o que o Emmanuel diz: o homem vive no seio das criações mentais que dá origem. Então é como se a gente vivesse numa piscina. A piscina são as criações mentais e estamos todos juntos ali. Quer seja cada um no seu quarto, né? Cada um com seus sentimentos, seus pensamentos podem equilibrar, harmonizar, como podem poluir, né, o local de todos. E como a gente vai se lançar então na floresta do mundo sem cuidar do nosso jardim particular? Pois é, mais que nunca nós sabemos, né, pelos círculos espirituais, que esse momento no planeta é um momento transitório. Está tudo junto e misturado. Os valores estão sendo renovados. Muitas coisas estão surgindo e nós estamos tendo que reaver, né, as nossas atitudes, pensamentos, sentimentos de outrora. Pois é um momento, né, de modificação no nosso plano terrestre. Necessitamos de reflexões evangélicas mais do que nunca, exatamente para nós enfrentarmos, né, quaisquer acontecimentos que possam surgir na nossa vida. Se refletirmos na história da humanidade, até agora, amigos, nós não conseguimos por nós mesmos transformar o mundo em clima de compreensão, de paz e entendimento. Ou seja, nada somos sem Deus. Você sabia que no passado, não muito remoto, viu? Nós podíamos comprar preces para garantir a nossa salvação? Pois é. Mas Emmanuel nos adverte que o trânsito para Deus é obra individual. Nós não podemos ajudar a ninguém a ter paz, equilíbrio, né? Nem pelos nossos filhos, mas nós podemos, através da oração, do equilíbrio, né? Dessa oração semanal, acho que hoje em dia tem que ser diária, né? Parece que durante o dia as coisas já se conturbam muito, né? Digamos assim, que em volta da gente, a nossa piscina, onde nós estamos mergulhados, né, são de muitos sentimentos e pensamentos de revolta, de injustiça, de medo, né? Situações muito difíceis estamos atravessando. Então, imagina nós, né, sentindo a influência de todos esses sentimentos e pensamentos de todas as pessoas do planeta. Pois é. O Evangelho, ele implica em mudanças, reformular as nossas vontades e as nossas atitudes. Por isso a importância dessa oração no lar. Uma vez por semana, já renova o contato com os ensinamentos de Jesus, né? Uma boa leitura, nós pegarmos uma parábola, mesmo quando nós estamos crianças, a gente tem tantos livros, né, que ajuda com historinhas em que nós podemos contar, ver o que as crianças estão pensando a respeito das coisas que estão chegando até elas. Olha que interessante. E a gente falar sobre aquilo, é muito importante nós conversarmos com os nossos filhos, né? Para clarear a mente, para criar a coragem, a esperança, né? Tirar esse medo, essa angústia, essa ansiedade, esse desespero. É importante a gente dar essa renovação. Então, uma vez por semana é o suficiente, mas se você quiser, só você, todo dia de manhã ou todo dia à noite, fazer uma pequena prece já ajuda muito, né? O nosso mestre mesmo disse: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e se vos dará. Olha o mestre já nos trazendo, né? Essa frase maravilhosa, mostrando a importância da nossa busca. Nós é que temos que nos levantar e buscar, ir em direção a prece,
a leitura, as reflexões, é como nós podemos bater a porta. E aí, queridos, imediatamente os mensageiros do Cristo virão ao encontro no nosso lar, a fim de nos ajudar. Tem um livro do André Luiz que chama-se Os Mensageiros. É um livro muito interessante. É lógico que a linguagem, né, o português é um pouco antigo, mas ele é muito bom, principalmente os capítulos 34 ao 37, em que ele fala, né, de uma casinha simples, de uma mãe que era viúva, que passava condições financeiras muito difíceis com seus filhos. E ela estava fazendo esse evangelho no lar, né? E aí o André Luiz conta o que ele viu, né, naquele ambiente. Olha que interessante. Eu vou pensar do capítulo 27 alguns itenzinhos, tá? Sendo a prece uma invocação. Não, desculpa, isso é o que está no Evangelho, tá? Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 27, itens 9 e 10, que nos ensina assim: sendo a prece uma invocação, o homem entra em comunicação pelo pensamento com Deus, com Jesus, com o ser a qual ele se dirige, que pode ser para pedir. A oração pode ser para agradecer e também para glorificar. Então nós podemos orar também por nós mesmos, podemos orar por outras pessoas, né? Pelos vivos, por aqueles que já se encontram na pátria espiritual. E ele diz que todas as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade, da vontade de Deus. E quando nós fazemos, por exemplo, uma prece aos bons espíritos, os católicos aos santos, né? São igualmente levadas a Deus como intermediários, né? E eles vão receber e obedecer à vontade do Pai, e não a nossa. É importante a gente saber, né? O livro nos esclarece que todos nós, tanto aqueles que estamos encarnados, como aqueles que já estão desencarnados, todos nós estamos mergulhados num fluido universal. Alguns chamam de hálito, né, de Deus, que ocupa todo o espaço. Esse fluido recebe um impulso da nossa vontade. Sabe quando a gente tem um lago ou uma piscina bem paradinha e a gente com a mão empurra e forma aquela onda, né? Então a gente está mergulhado nesse fluido. E o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa prece, ela é como se fosse um impulso. A nossa vontade é um impulso nesse hálito universal, nesse fluido universal. Porque o fluido universal é o veículo do nosso pensamento, né? Como o ar, por exemplo, é o veículo do som. Se nós não temos o ar, nós não vamos escutar, né? O ar, porém, gente, é limitado. Já o fluido universal se estende por todo o infinito. Então, aonde estiver esse anjo que você está orando, esse santo, esse espírito, né, de luz, ou você orando para Jesus, para Deus, ele vai chegar até lá, né? Porque o fluido universal é o veículo do nosso pensamento e depende da nossa vontade. Ou seja, a prece, gente, é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar e onde quer que eles se encontrem. E também é desta forma que os espíritos se comunicam entre si, certo? A intensidade dessa corrente de fluidos será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e com a vontade de quem ora. Se você tem uma vontade forte naquilo que você está orando, ela chega rápido, né? E aí, nós vimos no livro, né, naquele livro que eu estava falando, né, Os Mensageiros, eles dizem assim, são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes, isolando o lar da atmosfera da crosta. Olha que interessante, ele diz pela oração, ele não disse se você é kardecista, se você é católico, se você é evangélico, se você é protestante, se você é budista, se você é muçulmano, né? Não, ele não disse isso. Ele só disse que o lar que tem oração são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta. Olha como é importante nesse momento a oração. E ele diz, né, o André Luiz, ele observa que só entrava na casa daquela senhorinha espíritos autorizados.
E entidades de sombra, eles não conseguiam entrar, eles sofriam um choque quando eles tentavam entrar naquela casa. Olha que interessante o quanto é importante a nossa prece. Nós podemos orar por dever ou por hábito, né? Diz Paulo na primeira epístola do Coríntios, no capítulo 14, 11. Olha o que ele diz: se oro em língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe frutos. Que interessante, né? É muito comum antigamente se orar em latim, muitas pessoas só repetiam, mas elas não entendiam. O próprio Paulo fala que se ele orar numa língua que ele desconhece, ele diz que o coração pode orar, mas a mente, a inteligência não colhia frutos daquela oração. Por isso, o valor da prece falada está ligado à compreensão que as palavras têm para quem as ouve. Por quê? Você está orando em voz alta e você precisa compreender e ouvir o que você está falando, e as pessoas à sua volta também, né? Então é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e não se pode sentir então com o coração. Amigos, as preces simples, vindas da alma, do coração, elas são preces verticais, né? Elas sobem ao alto, elas rasgam o céu, elas chegam rapidamente a quem você está dirigindo a prece. E tem Gandhi, conhece Gandhi, né? Umas palavras belíssimas de Gandhi que ele diz assim: é preferível rezar com o coração sem encontrar palavras, que achar as palavras sem adesão do coração. Pois é, a oração é um recurso que pede a todos nós a postura da verdade. Então, a nossa vida aqui na Terra é uma oportunidade bendita de espíritos afins se unirem em uma única família. Podemos nos unir pelo amor, mas também podemos nos unir pelo desamor. Mas somente pela experiência familiar nós podemos desatar os laços de desamor e nos unir novamente pelos laços perfumados do amor, diz Emmanuel, né? Então, no seio familiar é normal que nós tenhamos atritos, porque nós somos um grupo, que talvez viemos a várias encarnações, talvez nós temos muitas arestas a serem aparadas, muitas mágoas e ressentimentos que caem no esquecimento, mas que estão guardadas profundamente no inconsciente, na nossa alma. A importância dessa nova vida, dessa nova oportunidade para estarmos juntos e, como diz Emmanuel, né, desatar os laços de desamor e torná-los novamente atados, mas pelos laços perfumados do amor. Podemos transformar, queridos, os desafetos do passado em amigo de ideal, ou seja, com os mesmos propósitos, que é o propósito maior de todos, é o progresso. Ajudando a vencer as dificuldades do outro, estamos amparando as nossas próprias arestas. Assim vamos nos moldando uns aos outros, né? É como se a gente estivesse num saquinho com um monte de pedrinhas todas imperfeitas, né? E aí a gente vai lá se atritando, até que fica tudo bolinha de gude bem lisinha. É assim, né? Então, o nosso dia a dia, aproveite a oportunidade, né, de estar junto com a família, principalmente os jovens, porque mais tarde vão se casar, vão ter seus filhos, ou não, ou vão mudar, né? Vão mudar, não vão mais ter aquele momento tanto importante desse dia a dia. Aproveitemos essas oportunidades, né, que são importantíssimas. Vamos colocar, muitas vezes, as virtudes em repetição, esses atritos. É um briga aqui, um discute ali, um fala isso, o outro não compreende agora e depois pede perdão, aí reclama, xinga, depois pede perdão, diz que ama, sabe? E assim nós vamos colocando várias virtudes, né, no dia a dia, tipo da tolerância, do perdão, do carinho, né, da generosidade, da solidariedade, da fraternidade. Quantas virtudes a gente no nosso lar começamos, né, todos nós, a experienciar. Lembra como a gente falou no início? Primeiro a gente se prepara ali no jardim particular. Essas virtudes se concretizam para que nós possamos usá-las, né, na floresta do mundo. Então, quem sabe podemos algum dia falar como Paulo disse:
Não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. É tão lindo isso, né, que Paulo disse. Por isso, a importância da oração, do Evangelho no Lar, que nos prepara para, através da oração, que nos renovará para a obra de Deus. Sendo cada um de nós instrumentos do seu amor excelso, do seu amor. É importante isso. Cada um de nós podemos ser instrumentos da sua paz no nosso dia a dia, sem que nós mesmos possamos sequer nos aperceber. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e desejo para vocês uma excelente semana. Abraços fraternos.